E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Denis Almeida do Clio História e Literatura e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a bandeira do Brasil. Pois é, a bandeira do Brasil, de uns tempos para cá, tem sido alvo do discurso de algumas pessoas do campo progressista que falam em retomarmos a nossa bandeira, de não deixarmos caí-la nas mãos de fascistas, opressores e afins que estão tentando sequestrá-la já há algum tempo, né? Mas fica aqui uma pergunta inicial. Será que esta bandeira alguma vez foi realmente do povo brasileiro? Bem, foi a bandeira imperial que tremulava quando o exército assassinou os líderes da Confederação do Equador. Lembram do Frei Caneca? Pois é. Que lutavam contra o autoritarismo de Dom Pedro I e da Carta Ortogada de 1824. Foi a bandeira do Império que tremulou ao fuzilarem e açoitarem os líderes da Revolta dos Malês em 1835. Cada revolta escrava, cada açoite público nos pelourinhos do Brasil tinha aquela bandeira verde e amarela, com os ramos de fumo e café como testemunha e legitimadora. Foi com a bandeira do Império que Caxias marchou para o Maranhão, para a Bahia, o Rio Grande do Sul, massacrando quem se opusesse ao autoritarismo imperial que moldou o país usando a nossa carne e o nosso sangue como argamassa. Foi a bandeira do Império também que tremulava no mastro de muitos navios negreiros que sequestraram milhões do continente africano para serem massa de trabalho barata nas fazendas e nas ruas do Brasil, nas piores condições possíveis. A bandeira do Império também foi a imagem da dor e da opressão para 400 famílias paraguaias que tiveram suas crianças assassinadas pelo exército brasileiro durante a Guerra do Paraguai. Ah, mas é guerra, né? Você pode dizer, mas nada justifica matar crianças. Nunca existe justificativa para isso. Os oficiais sabiam muito bem o que faziam e por que faziam. Ah, mas aí na proclamação da República as coisas mudaram, não é? Não é bem assim. Logo que a bandeira da República foi criada e ressignificada pelos novos mandatários do país e passou não mais a significar as cores da família real, mas as nossas matas e a nossa riqueza mineral, ela marchou contra Canudos. Em 1894, só 5 aninhos depois da proclamação, cometendo o primeiro genocídio da República, matando 20 mil pessoas em Canudos. Ouçam o ClioCast sobre Canudos, aliás, e revoltem-se conosco contra este crime cometido contra o povo sertanejo. Quem empunhava esta bandeira também reprimiu a revolta da vacina, em 1904, que era a indignação contra a reforma excludente que jogou a população pobre do Rio para os morros. Mais isso do que a ignorância de pessoas contra uma cura para a febre amarela, o que aliás é uma visão bem elitista se vocês pensarem bem. Vale dizer que também temos um episódio do ClioCast sobre a revolta da vacina que você também pode ouvir. Foi contra os que empunhavam a bandeira republicana que João Cândido, o almirante negro da revolta da Chibata de 1910, pediu o fim dos castigos físicos contra os marinheiros de baixa patente da Marinha do Brasil. Negociaram uma rendição e logo depois foram traídos por seus superiores. Foi sob a sombra desta bandeira e com a justificativa de manter a ordem que o exército massacrou entre 5 e 8 mil pessoas na Guerra do Contestado em 1916, entre Santa Catarina e o Paraná. Sempre gente humilde, sempre gente que pouco tinha. Vargas fez muito uso desta bandeira durante a sua ditadura, entre 1937 e 1945, onde quem quer que discordasse dele iria para a prisão. Época em que até o STF legalizou a deportação de judeus para a Alemanha de Hitler só por serem contra Getúlio. Lembrem de Olga Benário, hein? Esta é a bandeira usada pelos generais entre 1964 e 1985, em nossa ditadura cívico-militar, para assaltar a democracia já tão frágil e roubar os sonhos de tanta gente, ao fazer da perseguição e da dor alheia um espetáculo. É a bandeira que representa a nação que desampara tantos milhões que vivem nas favelas brasileiras,
onde Estado só é presente como opressor, assassinando os João Pedros, as Ágatas, como justificativa da tal guerra às drogas, que é só uma guerra aos pobres. Esta é a bandeira do país que abandona os que vivem da terra, da água, sejam caipiras, caiçaras, indígenas. Fiquem tranquilos, esta bandeira está do lado que sempre esteve em toda a sua história, de quem cultua a violência como ferramenta de controle, do que oprime o que diz representar. É apenas o pano que usam para esconder todo o sangue derramado para se manterem onde estão. E é isso aí. Comentem aqui embaixo sobre o que acharam e voltem sempre para mais vídeos como este. Espero que tenham gostado, ou se revoltado. Lembrem-se sempre que para podermos produzir mais conteúdos como estes, contamos com a ajuda de vossas audiências. Por isso, considere nos financiar através do www.catarse.me/Clio ou através daquele cashback esperto no PicPay. E se não puderem, já é de grande ajuda curtir e compartilhar este conteúdo. Até mais!